te fortalece. Você não vai desistir. Cristo não desistiu, Ele foi até o final. Depois, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e as primícias do que dorme ao terceiro dia. Amanhã é hoje. O Espírito de Deus vai trazer uma grande colheita de vitória sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu quero ver quem crê, quem levante a tua mão. Onde estão os que creem? Gostaria de convidar mais uma vez a igreja a ficar sobre os pés. E já quero aqui convidar o pastor Rubens para nos trazer a mensagem nessa noite, que eu tenho certeza que o Espírito Santo falará conosco através da sua vida. Amados, nos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Diga assim comigo: toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Mais uma vez e bem forte: toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar na sua presença, neste recinto de adoração, para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Deus abençoe a pessoa do pastor Lucas Gouveia, toda a sua família, pastor Josué, os obreiros desta igreja, nossos amigos de oração, os pastores, que juntos clamam a Deus por esta obra, pelas famílias, pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes. Temos visto o mover do Espírito Santo sobre esta igreja, resultado das vossas orações. Atos capítulo 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. O verso 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas para o reino de Deus. Estenda suas mãos aos céus e diga assim comigo: em nome de Jesus, em nome de Jesus, usa teu servo, ó Deus. Põe palavra na sua boca, fala com a tua igreja o que a igreja precisa ouvir. Nós temos convicção que a tua presença está entre nós, que seremos tocados pela palavra, seremos revestidos do Espírito Santo. A minha casa, a minha família, a minha geração, os meus vizinhos, os meus parentescos, todos serão cheios, todos serão tocados pelo Espírito Santo. Nós profetizamos em nome de Jesus. Quem crê no resultado desta oração, dê um brado de glória a Deus. Podeis assentar. Louvo a Deus pela minha esposa, Laís está comigo. Somos casados há 14 anos.
mas só para um repertório de um pouco da nossa vida, em 30 segundos, eu de natural sou baiano. Nasci no estado da Bahia, mas fui criado aqui no Goiás. Terra abençoada, como diz o pastor Danilo. Mas eu voltei para Bahia depois de um tempo, e lá conheci minha esposa. Nos conhecemos, ela começou a estudar, e tinha um desejo no meu coração em voltar para cá. Então nós fizemos um propósito na época, se fosse de Deus, que aquele propósito iria se cumprir, iria acontecer. Na época, ele estava cursando biomedicina, eu não estava cursando faculdade, e nós combinamos, conversamos. Se for de Deus, nós vamos fazer a prova do Enem, na época, e vamos ter nota suficiente para se inscrever em um curso superior em Goiânia. Mas foi falar e Deus bateu o martelo, deu tudo certo. Escrevemos, ela transferiu a faculdade para cá, nós cursamos, não tínhamos filho. Aqui em Goiás, Deus nos deu um filho abençoado, cheio do Espírito Santo também. E estamos aqui para engrandecer e louvar o nome do Senhor Jesus. E dizer que estamos felizes em morar nessa terra abençoada, de um povo abençoado, né, pastor Samuel? Povo abençoado por Deus. Diante do texto que lemos, parece um pouco antagônico a referência que vou fazer sobre... Então, pontuar um pouco sobre as festas judaicas. Os judeus são muito festivos. E a gente conhece um pouco das festividades. Sabe que é um povo muito alegre, muito centrado. Quando a gente fala do Espírito Santo, quando a gente vai estudar sobre o mover do Espírito Santo, até porque a temática fala sobre ouvindo a voz do Espírito Santo, que vamos estudar, entender um pouco do que é a Páscoa, do que é os pães asmos, do que seria as primícias, o que seria a festa de Pentecostes. Para quem estuda um pouco a Bíblia, sabe que o Antigo Testamento é o antítipo, é uma sombra daquilo que havia de vir. E nada que foi escrito foi por acaso, uma mera coincidência. Pelo contrário, Deus traçou tudo perfeitamente, porque Deus é perfeito. Então, a Páscoa é instituída ali no Egito, quando Deus traz a libertação sobre aquele povo que era escravizado pelo domínio de Faraó. E a gente entende que o significado de Páscoa fala de libertação da escravidão do povo do Egito. E para lembrar dos feitos de Deus, eles em tempos comemoravam, festejavam esses momentos. E a Páscoa, não precisa aqui enfatizar especificamente, mas é o momento do sacrifício de um cordeiro, de um animal, que o sangue foi colocado às umbaias das portas também, para que o anjo da morte, ele quando passasse, tivesse o sangue nas umbrais das portas, nenhum primogênito seria morto. E Deus assim resguardou o povo de Israel da morte, do anjo da morte. E lembrava ali também a saída do povo do Egito. Os pães asmos, que eram os pães sem fermentos, assim Deus orientou que eles consumissem no mesmo dia, porque se deixasse para outro dia, não prestava mais, levedaria a massa, então valeria só para um dia, e eles teriam que consumir aqueles pães. E aí vem as festas das primícias, quando eles tinham que oferecer a Deus também o seu melhor, dar a Deus o melhor da terra, o melhor do seu produto. Então Deus gosta de um povo festivo, um povo que lembra dos seus feitos, que se alegra das suas maravilhas. É maravilhoso quando a gente vê uma igreja, uma família
que avisa o pastor da sua igreja, ou que seja a sua liderança, faz um culto lá em casa. Vamos fazer uma campanha de agradecimento a Deus, porque Deus fez milagre na minha vida. Porque muitos até fazem campanhas, festas, digamos, campanhas para Deus abrir portas, para Deus prover um milagre, mas fazem igual aqueles leprosos, os 9. Recebe a bênção, mas não volta para agradecer. Quer ver tocar o coração de Deus? É um povo que se alegra, é um povo que festeja prosperidade, é um povo que se alegra com os manifestos de Deus, com a porta que Deus abre. Então, vai lembrar a jornada apressada pelo deserto que eles passam. Então, aquele pão vai dar toda essa lembrança. Não podia fomentar. Me faz lembrar também que nós, como servos do Senhor Jesus, já que o pão asmo, ele significa, tem um sentido pleno de santificação, de separação, ao mesmo tempo que eles saem do Egito, eles vão para a terra que mana leite e mel, eles têm todo um cuidado de estar sempre agradando a Deus com seus atos, fazendo sempre a vontade do Senhor. Quando a gente faz referência ao Pentecoste, que marca o fim da colheita de cevada, é uma festa que também significa colher, reunir, gratidão por todos os feitos que Deus havia feito. Quando a gente fala de Páscoa, a gente lembra do Cordeiro Pascal. Quando a gente lembra do Cordeiro, que ele oferecia um cordeiro sem mácula, sem ruga, um cordeiro novo, de 1 ano, que era oferecido, que tinha que ser assado por inteiro, nos faz lembrar também da pessoa de Jesus. Tem todo um sentido. Quando Jesus é sacrificado, quando Jesus é moído, quando Jesus é chicoteado, é condenado à morte, foi num dia de Páscoa, quando eles lembravam também que naquele dia Deus deu a lei de Moisés, deu a Torá, a escrita, o regimento, deu a sua voz ao povo para que seguisse os seus ordenamentos. Então lembrava todo esse momento, assim como a libertação do Egito, da escravidão do Egito, que para a igreja, no sentido tipológico, dá o sentido de libertação da escravidão de Satanás. Então Jesus veio para um propósito, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o pão sem fermento vai simbolizar aqui para os hebreus aquilo que aconteceu no Egito, e que eles tinham que esquecer tudo. Eles não tinham tempo mais nem para esperar fermentar o pão. Consumia num dia e partia para a batalha. Crentes, servos do Senhor Jesus, nós temos a missão: aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar o Cordeiro Pascal, aceitar o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós, que deu a sua vida por nós. Mas nós temos também uma caminhada de santidade. Não basta apenas aceitar o sacrifício, aceitar a dor de Cristo, aceitar a morte de Cristo, reconhecer Jesus. É preciso consumir os pães asmos, é preciso se alimentar-se da santidade, é preciso separar-se para a missão, porque a missão é longa, o caminho é longo. Jesus diz assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. E é difícil seguir Jesus se não tiver em processo de santificação, se não tiver renúncia. Quem quer vir após mim, negue-se, abre mão do seu egocentrismo, abra mão do seu natural, abra mão da carne, abra mão dos seus projetos, abra mão de si mesmo, se esvazie de si mesmo e se entregue totalmente ao reino de Cristo, à vontade de Deus. A vontade de Deus é que a igreja do Senhor Jesus tem que aceitar o sacrifício de Jesus,
precisa andar em santidade com Jesus, precisa ser grato com as primícias, precisa ser grato pelo que Deus fez na sua vida e precisa ser cheia e cheio do Espírito Santo de Deus. Até porque o que move a igreja é o Espírito Santo. O Espírito existe, está entre nós, porque Cristo um dia, Jesus, antes de partir para o céu, diz: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não têm que se preocupar, porque vocês não ficarão órfãos. E é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando eu for, ele vai vir, e ele vai consolar vocês, vai dar direção para vocês, vai guiar os caminhos de vocês. Vocês serão guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra Pentecostes não está distante dessa mensagem viva e poderosa para nós hoje, como igreja do Senhor Jesus. Porque festas de Pentecostes simboliza alegria. E interessante que a Páscoa começava num dia ali 18 horas da quinta-feira, que começava a sexta-feira, Jesus sendo direcionado ao sacrifício como cordeiro. Enquanto isso eles também estavam organizando a sua Páscoa. Não é à toa, não é em vão, não é coincidência. Enquanto a Páscoa judaica acontecia, a Páscoa de Cristo, a Páscoa de Deus, o projeto de Deus estava caminhando em paralelo para ser consumado, porque Deus lembrou de mim, de você. Lá quando o homem peca no jardim, olha, virá alguém, de uma mulher, vai vir de você, alguém que vai pisar sobre a cabeça da serpente, que vai vencer Satanás. Jesus estava dizendo: eu vou trazer vocês de volta à comunhão comigo. Primeiro eu vou enviar alguém, Jesus Cristo. Eu vou enviar o meu Filho, Ele é o meu intelecto, Ele é a palavra revelada, Ele é o verbo que se fez carne e habitará entre vocês, e vai trazer a mensagem que eu quero para vocês. E depois que Ele falar e que os milagres acontecerem, Ele vai subir ao céu, e eu vou enviar o Espírito Santo, que vai lembrar vocês de todas as coisas, e Ele vai guiar os pensamentos de vocês, vai guiar o coração de vocês, vai cuidar da família de vocês, vai cuidar da casa de vocês, vai colocar a palavra na boca de vocês. Vocês serão revestidos pelo poder do Espírito, do Espírito. Quantos creem que o Espírito de Deus está entre nós, nessa casa de adoração? E Atos 2 vem identificar para nós o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Quando a gente fala da colheita de Pentecostes, você pode acompanhar comigo em Deuteronômio 16, de 9 a 12, vai trazer essa informação importante sobre os primeiros frutos que eram oferecidos em gratidão a Deus, pela provisão, pelos cuidados de Deus. E é importante enfatizar que o Pentecostes, ele não só acontecia um dia, ele começava logo após a Páscoa, porque Jesus, ele morre, mas ele ressuscita no dia das festas de primícias de Israel. E ele vem a ser para nós as primícias do que dorme, dizendo o seguinte: assim como eu ressuscitei, eu morri, vocês têm que morrer para o mundo, e o dia que vocês morrerem, vocês também serão ressuscitados em um corpo glorificado e estará comigo. Vocês e eu seremos um, vocês serão igual a mim. Quando Jesus, e aqui eu vou voltando às primícias, e agora ao Pentecoste, você que já abriu a Bíblia, diz assim: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas, porque Pentecostes
vai identificar para nós como as 7 semanas, colheita. Depois celebrarás a festa das 7 semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será a oferta voluntária na tua mão, segundo o Senhor teu Deus se houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-á de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. Pentecoste é um momento festivo, de alegrias. E quando começa a festa de Pentecostes, que durava 50 dias, 7 semanas, 49 dias mais um, o próprio Jesus vai identificar para nós em Atos capítulo 1 e verso 8, antes de subir ao céu, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Diga assim comigo: descer sobre vocês, descer sobre nós, descer sobre nós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Aqui nós entendemos que, teologicamente, numa teologia prática, a gente pode entender que foi transformada essa comemoração, que seria uma festa física, em uma festa agora no âmbito espiritual. Porque Deus é Espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em quê? Em Espírito e em verdade. E agora nós vamos celebrar como cristão, porque aqui é um marco do Pentecostes da igreja, do derramamento do Espírito Santo. Quando a gente lê Atos capítulo 2, de 1 a 4, diz ainda, vou reprisar: quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aqui tinha mais ou menos, aproximadamente, ou que seja o número exato, de 120 discípulos, reunidos no cenáculo, na igreja, esperando o cumprimento da promessa que Jesus fez. E já havia sido profetizado por Joel, no capítulo 2. Por coincidência ou providência, Atos 2 também. Que havia de ser derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Filhos, filhas, jovens, anciãos, todos seriam tomados pelo Espírito Santo. E aqui acontece exatamente no 50º dia, que era o último dia do Pentecoste, quando eles entregavam o produto da terra em agradecimento a Deus pelos milagres, pelas providências. E paralelo a esse Pentecoste judaico, o Espírito Santo também estava a manifestar o Pentecoste da igreja, o derramar do Espírito Santo. E aqui, caminhando nesse texto, de repente, um som, diga assim comigo, um som veio do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Jesus havia profetizado: vai para Jerusalém, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Estejam juntos, estejam juntos. Quando o Espírito Santo é derramado, todos foram cheios. Reprisa comigo: todos foram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, diga: todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui vem um resultado da pregação de Pedro, porque ele levanta no meio da congregação
Ele se expõe aos povos, porque Deus é estratégico. Havia ali aproximadamente 6 idiomas presentes, gente de várias partes do mundo, a apresentar o seu agradecimento da colheita daqueles dias, daquelas semanas. E eles começaram a desesperar-se. O que é que está acontecendo em Jerusalém? O que é que está acontecendo com esse povo? Eles estão cheios de mortos, eles estão bêbados, eles estão problemáticos. Pedro levanta e diz: não, o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia, quando disse Joel que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão, quantos que não terão sonhos, os velhos terão visões. Ei, esse dia está cumprindo o que foi profetizado. Sabe o que eu tenho para dizer para você essa noite? Como igreja do Senhor Jesus, naquele dia a Bíblia diz: quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Você vai entender o mistério agora. Era um dia de colheita, era o final do Pentecostes, e agora Deus se revela no Espírito Santo como também o dia da colheita de almas, de vidas que seriam restauradas, que seriam salvas, o que seria o marco da tua vida, da tua salvação, do teu milagre, do derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Comemoravam o Pentecostes festivo, e Deus está levantando uma igreja, tem levantado uma igreja para festejar, para agradecer, para louvar, para saltar de alegria, para receber a colheita de Deus. E eu quero profetizar para você hoje, Deuteronômio, que foi lido no capítulo 16. Vossos filhos, vossas filhas, vossos netos, sobrinhos, teus pais, teus servos, tua empresa, teus funcionários, teu pastor, a pastora, teu líder de varões, teu líder de mocidade, tua igreja. Ei, vocês vão se reunir para festejar, porque o povo de Deus é um povo que festeja, é um povo que agradece, é um povo que louva, é um povo que diz aleluia, é um povo que adora, porque quando o Espírito é derramado, veja, ele vem com um som impetuoso, ele vem com um som forte. Me dá a entender aqui que Pentecoste também dá sentido de barulho. Crente cheio do Espírito Santo dá glória a Deus, e quando dá glória a Deus, a bênção de Deus atrai sobre ele. Quando a gente é cheio do Espírito, sabe o que acontece? A colheita de Deus também é derramada sobre a tua casa. Vai ter salvação, vai ter cura divina, vai ter libertação, vai ter milagre, vai ter chave descendo do céu, vai ter sepultura sendo fechada, vai ter milagre, cirurgia acontecendo no teu corpo, vai ter cirurgia acontecendo na tua alma, vai ter renovo do Espírito, porque quando o Espírito é derramado, nós somos cheios, não há espaço para carne, não há espaço para mentira, não há espaço para fracasso. Porque nessa noite o Espírito te impulsiona, te sustenta, te alimenta, te fortalece. Você não vai desistir. Cristo não desistiu, ele foi até o final. Depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e as primícias do que dorme ao terceiro dia. Amanhã é hoje. O Espírito de Deus vai trazer uma grande colheita de vitória sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu quero ver quem crê, quem levante a tua mão. Onde estão os que creem? Haverá um portal de milagre, haverá um portal de bênção do Espírito de Deus. Se coloque de pé.
Espírito Santo capacita a igreja para cumprir a sua missão de forma poderosa. Quando nós somos cheios, movidos pelo Espírito Santo, quando nós somos tomados e dominados pelo Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 a 27 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que fazemos, o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações é Ele, sabe qual é a intenção do Espírito, porquanto Ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele intercede por nós. Ele nos fortalece. Ele nos orienta e nos ajuda na salvação. Ele que derrama o poder de Deus em nós. Eu preguei sobre Pentecostes, sobre o derramamento do Espírito Santo. E eu quero que você fique em silêncio agora. Não precisa glorificar, você vai ficar em silêncio. Me lembra Jesus quando na sinagoga abriu as Escrituras e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu. O Espírito Santo vai te ungir essa noite. Quando você chegar em casa, você vai orar por tua família. Irmão, que ela rochai de glofassatal ele xervo massa. O Espírito Santo diz: haverá uma colheita de almas na tua casa, nos meios dos santos. Porque o Espírito diz que essa noite para alguns aqui será um marco. Quando chegar em casa ou esta semana, vai ter notícia de salvação. Porque o propósito do Espírito não é só prosperar financeiramente. Ele grita por almas, ele grita por vidas. E para isso o canal é eu e você. Precisamos ser cheios do Espírito para impactar a vizinhança, impactar o teu bairro, impactar a tua casa. Seja cheio do Espírito, haverá salvação. Quem crê, levante Jesus. Pegue na mão do irmão que está do seu lado aí, porque a palavra não é só para mim, é para nós. O Espírito será derramado sobre nós. A palavra é revelada para nós. O poder do Espírito é para nós. Igreja de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito. Se ouvir a voz do Espírito,
teu Espírito se encherá. O teu lar, o teu relacionamento está nas mãos de Deus. O teu futuro é de Deus. Solta teu Espírito levantadas desse alguém. Ei, você agora é um profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, que vai profetizar cura, vai profetizar libertação, vai profetizar porta aberta, um milagre. O Espírito diz essa noite: tem um portal aberto, tem um portal aberto, a porta do milagre. Comece a orar por quem está do seu lado. Comece a dizer: seja cheio, seja cheia, seja tocado, seja tocada. Amanhã é outro dia. Amanhã a festa continua, a colheita continua, o Pentecoste não para, o mover não para. Seja cheio do Espírito de Deus. E do juízo, não é o homem. Quantos de vocês, quantos de nós têm criado intrigas em casa, com as famílias, com os parentes, querendo forçá-los a receber a salvação, a reconhecer Jesus como Salvador? Mas se não for pelo Espírito Santo, nada acontece, porque não é pelo homem, não é pela natureza humana, não é pela dialética humana, não é pela psicologia humana, não é pela inteligência humana, é pela inteligência do Espírito Santo de Deus. E haverá salvação quando você entender que é o Espírito que vai mover tua casa. Convide alguém para vir à igreja domingo. Convide alguém para vir à igreja na sexta universitária. Comece a convidar seu vizinho. Comece a orar por salvação, porque eu entendi no mistério essa noite que haverá uma grande colheita de salvação nas famílias. Haverá salvação na tua casa. E eu quero perguntar se há alguém entre nós que ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: hoje é o seu dia. Se rende aos meus pés, confessa Jesus como o único e salvador da sua vida. Foi a melhor escolha que você está fazendo. É a melhor escolha que um homem pode tomar na sua vida. Essa é a minha Jesus. Deixe de ouvir a voz
Oh, tocando o teu trono, tocando o teu trono, tocando a orla do teu manto, do teu manto, prostrado, com o coração prostrado, tocando, Senhor, pedindo cura, restauração, transformação. Eu me rendo. O que seria de mim sem a tua presença? O que seria de mim? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Se não fosse o Senhor nos resgatar, se não fosse o Senhor morrer por nós. Eu me rendo aos, és tudo preciso. Eu me lanço nos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso. É tudo que eu mais quero, é tudo que eu mais quero, é tudo que eu mais quero, é tudo que eu preciso. Oh, diga o nome dele, o nome dele, o nome dele, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Oração de cataraça, catarabaço. Candarabaço, que andaraxeri, andarabaço, de andarabaço. Levantou de cresceri, andarebechai, andarabaço. E andou, e andarexeri, andarabaço.